Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa que será no nosso livro. Vamos lá, hoje as páginas nós vamos ver aqui ao ler para compreender. Na página 44, na página 45. A professora colocou o número porque o livro está desatualizado. Vamos colocar a data? Então, que dia é hoje? 29 do 4. 29 do 4. Vamos lá? Para a gente poder responder, para vocês responderem essas atividades, nós temos que relembrar o texto que nós lemos ontem, que era na página 42 e 43, que é uma parte, do texto do livro, foi retirado do livro Alice no País do Espelho. Vocês lembram essa história? Vamos lá? Então, outro lado do espelho. O que aconteceu? Dentro de uma sala, num dia de inverno, estava a Alice lá distraída. Com quem ela estava? Com a gatinha Diná, que é uma gatinha branca que estava lambendo seu filhote. E o seu gatinho preto, o que ele fez? Pulou em cima do tabuleiro de xadrez e derrubou a rainha vermelha. Ela ficou brava, ela ficou zangada, Ela não gostou. Então, o que ela diz pro gatinho preto? Não abusar da paciência, Que o xadrez é um jogo que deve ser levado a sério. Aí o gatinho ronronou. Você sabe aquele barulhinho que eles fazem, Ronron, ruído que os gatos fazem com a garganta. A Alice achou que ele estava dando uma resposta. O que ela fez? Colocou ele na frente do espelho, olha aqui a imagem. Colocou ele na frente do espelho e disse para ele, que ele deveria ficar em pé e com as mãozinhas cruzadas, cruzar os braços e ficar em pé com as patas traseiras. Que aí ele ia parecer a rainha de xadrez. O gatinho não sabia nem fazer uma coisa nem outra. Então, a Alice ameaçou ele, falou assim: se continuar teimoso, eu vou te mandar para a casa do espelho. O gatinho ficou encolhido, se assustou, Aí ela disse: não se assuste, querendo, deixar ele calmo. Não se assuste, eu sempre tive vontade de ir na casa do espelho. Faça de conta que conseguimos entrar lá, Venha comigo. Então, o que eles fizeram? Fizeram de conta. É uma história faz de conta, da imaginação, não é verdadeira. O que aconteceu? Eles atravessaram lá no mundo da imaginação, no faz de conta. A Alice observou que lá, depois do espelho, que tudo era igual a outra sala, só que estava desordenado. O que aconteceu? As peças estavam esparramadas no chão. Aí ela decidiu sair para ver o jardim. Quando ela abriu a porta, ela viu um morro. E ela pensou, lá do alto poderei ver o jardim muito melhor. Ela queria ir no morro. Alice tomou a direção do morro, mas algo puxava ela para casa. Então, na imaginação dela, ela não conseguia ir, porque ela estava caminhando para o morro. E ela voltava para casa. Daí ela ficou zangada de novo, se pôs a andar outra vez até que esbarrou em um canteiro de margaridas e lírios e disse a um deles: amigo lírio, olha ela aqui, que pena que as flores não falam, não falarem. Aí ele respondeu: falamos sim, mas só quando vale a pena. Aí ela fala: todas as flores falam? Aí todas as flores começaram a conversar e Alice resolveu perguntar o que lhe interessava. Há muita gente nesse jardim além de mim? Ela queria saber se tinha mais pessoas. Aí a Rosa disse que tem uma pessoa, como você, que usa coroa. Aí ela pergunta, Alice: ela aparece sempre aqui? Aí uma outra flor disse: lá vem ela. O que a Alice fez? Olhou na direção apontada e viu a rainha vermelha do xadrez, que agora tinha mais de 1 metro de altura. Então, olha que a imaginação dela, a rainha do xadrez, tinha se transformado numa pessoa de mais de 1 metro de altura. Aí o que ela fez? Ela se despediu das flores e foi em direção para ir de frente com a rainha.
Só que a Rosa avisou. O que a Rosa falou? Não vai por aí. Se quer se encontrar com ela, vai na direção contrária a que ela vem. A menina achou que aquele conselho era tolice. E o que fez? Continuou a caminhar na direção, indo para se encontrar de frente. Só que aconteceu, perdeu ela de vista, aí ela voltou para a porta da casa. Então ela decidiu, né? Vou fazer o que a Rosa me falou e vou para o sentido contrário. Como, né? Como a Rosa falou. Dessa vez ela acertou, encontrou-se com a rainha em cima do morro que tanto tentara alcançar. Então, ela, além de encontrar a rainha, ela conseguiu chegar no morro que ela queria ir. Da outra vez ela não conseguiu porque ela estava indo de frente. Então, vocês perceberam que para ela conseguir, ela teve que ir no sentido contrário? Tanto para encontrar a rainha como para ir para o morro? Vamos então agora, ó. Ler para compreender. Número 1. A história que você acabou de ler foi escrita por Lewis Carroll. Você já ouviu falar desse escritor? Leia o box abaixo e saiba como ele criou as histórias da personagem Alice. Então, vamos ver o autor dessa história, texto e contexto. Lewis Carroll, 1832, que nasceu e morreu em 1898. Foi o escritor inglês que criou a personagem Alice. Curiosamente, a ideia para a personagem veio de um fato real. Depois de conhecer e contar uma história de improviso para Alice Liddell, filha de um amigo, Carroll teve a ideia de escrever as obras Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. Ambas as histórias ficaram conhecidas em todo o mundo e ganharam as telas do cinema em várias versões. Alice dos Países das Maravilhas vocês já conhecem, né? E tem essa também do mesmo escritor. Olha aqui o escritor Lewis Carroll. Apesar de ser inspirada em um acontecimento real, a história que você leu poderia ocorrer de verdade? Sim ou não? Respondam aqui, ó. Sim ou não? E por quê? Se sim, por quê? E não? Lembra que é da imaginação. 2. No início do texto, a personagem Alice se encontra em uma sala. Quem Alice vê nesse mesmo lugar? Por que Alice fica irritada com um dos gatinhos? Que objetos da sala são citados no texto? Ó, o começo do texto é esse daqui, ó. O primeiro, não sei se vocês lembram, parágrafo. 3. Releia a fala de Alice para o gatinho. Se cruzar os braços e ficar em pé nas patas traseiras, você parece uma rainha de xadrez. Vocês já viram um jogo de xadrez? Então aqui tá, observa o formato das peças de xadrez. A qual peça Alice se refere no trecho, marque com X. Então, nós temos o quê? Aqui na página, vou mostrar, a professora vai mostrar para vocês, na página 62 do nosso livro. Vamos procurar rapidinho aqui. Vocês também podem aí olhar. Na página, deixa eu ver aqui. Não, a professora não está conseguindo achar. Bom, vamos aqui. A qual peça Alice se refere no trecho? Marque com um X. Então, aqui nós temos... O que é isso no xadrez? Esse, o cavalo? E esse? Qual que é? Vocês já viram um jogo de xadrez? Vocês já brincaram com um jogo de xadrez? Deixa a professora procurar um... Tá aqui, ó. Olha aqui, vamos olhar. Torre, olha como ela é. O bispo, o rei, só para vocês olharem. A rainha, o peão e o cavalo, tá? Então, aqui vocês vão colocar o quê? Um X na resposta certa. 4. Qual foi a ação de Alice para chegar ao outro lado do espelho? O que ela fez? Que tipo de ação? O que ela fez? Né? Então, ela percebam aqui, ó, dá uma olhada, né, nessa parte do texto. No País do Espelho, muitas coisas são diferentes das que Alice está acostumada a ver. Cite pelo menos 2 delas. Então, no País do Espelho tem coisas diferentes. O que é diferente do nosso mundo? Ao passar para o País do Espelho, Alice conversa com seres que normalmente não falam. Que seres são esses?
na número 6, aves, flores ou insetos, marca um X. 2 desses seres são personagens da história e os nomes deles são citados no texto. Quem são esses personagens? Vamos colocar aqui 2, né? Dos seres aqui, ó, que vocês marcarem o X. 7. Releia esse trecho do texto. Insistiu em seguir até o morro em linha reta, mas o caminho deu um tranco violento que a fez ir parar de novo na porta da casa. Zangada, se pôs a andar outra vez até que esbarrou em um canteiro de margaridas e lírios e disse a um deles: Amigo lírio, que pena as flores não falarem. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Por que Alice ficou zangada? Aqui, ó, nessa parte. Por que ela ficou zangada? Vamos olhar aqui. B. Circule no trecho a parte que corresponde à conversa entre Alice e uma das personagens. Qual é a parte que a Alice está falando? Lembram que para falar tinha que pôr esse travessão? Vocês lembram? Quando os personagens estão falando? Tá? Então vamos lá. Uma boa aula a todos.